Estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão vendo esse alinhamento astrológico aí da sua casa, num momento, enfim, qualquer aí da sua vida, né? Nada melhor do que ter um alinhamento para falar de como é que vai ser essa semana, para você se preparar antecipadamente aos acontecimentos, aos ocorridos, observar e falar: olha só, eu vi isso, hein? A Mir Hamad, o astrólogo, falou isso pra gente, ele deu aí a direta, ele deu aí a deixa pra gente, o caminho, né? E aí, esse é o momento. Amir, bom dia! Bom dia a todo mundo. E só para falar, né? Depende do momento que você está vendo, o que que eu recomendo é que você veja assim que ele seja lançado, tá? Então todo mundo aí, de preferência, se programe para ver o quanto antes. Claro que às vezes é bom repetir, né? Você vê de novo ali na quarta, quinta-feira, mas o quanto antes você vê melhor, porque você já fica a par de tudo, né? Tudo que está acontecendo, como que você desenvolve as energias. Quem é da nossa egrégora está aqui ao vivo, né? A gente faz ao vivo ali uma reunião com o pessoal ali para todo mundo se preparar para a semana, né? A Jandira acabou de chegar, bom dia. Então, Já muda o nome dela aí, pelo amor de Deus, coloca Jandira. mas agora a gente já sabe, fica tranquila. Então, o que que acontece? Essa semana ela é muito, muito importante. Por quê? Porque é a semana do eclipse. É a semana do eclipse solar. Já colocaram aqui, né, antes da gente começar a gravar aqui no chat, a gente estava conversando que a semana passada foi hard. Porque realmente, assim, um tempinho já antes do eclipse, muita coisa já começa a mexer. Né? Muita coisa já começa a se, né, movimentar aí no universo. Agora, é claro, né? Quer dizer que é porque eclipse é que é ruim? Não, necessariamente. A gente vai, inclusive, olhar para isso. Não é necessariamente negativa a questão do eclipse, mas eu chamo o eclipse de empurrão evolutivo. Né? Então é aquele momento onde a gente tem ali aquele. Ou a gente vai por bem ou vai por mal, né? Então quem está indo por bem, a gente pega aquela carona ali no universo para poder dar um salto evolutivo. Para quem está ali, de repente, mais no automático, às vezes o universo vem, dá um chute para a pessoa ir para frente e evoluir de alguma forma. Então é uma semana importante, é uma semana que marca, inclusive, né, um desenvolvimento que vai até o ano que vem. Né, até o próximo eclipse do ano que vem, que vai ser ali no signo de fevereiro. Eu já vejo, né, no meu mapa que no ano que vem eu vou ter eclipse exatamente em cima do meu Sol. Né? Vamos ver como é que vai ser aí essa energia, exatamente alinhado por grau exato. Tudo que é por grau exato na astrologia é muito importante. Inclusive, quem estiver vendo aqui, eu sempre recomendo que conheça o seu mapa para saber, né, exatamente como tudo que a gente conversa aqui vai ativar. A nossa meta, inclusive, é fazer um alinhamento mais rápido, né? Mas essa semana tem tanta coisa aqui anotada, talvez a gente passe um pouco. Vamos ver como é que vai ser. A gente começa, né, semana do dia 10 ao dia 16 de agosto. Estamos ali naquele mês de agosto, inclusive que tem se falado muitas coisas aí por conta do meio ambiente, né? Então todo mundo ali às vezes está vendo aí nas suas redes sociais alguns posts meio aterrorizantes. E sim, né? A gente vê inclusive tornados acontecendo aí com frequência agora aqui no Brasil. Então isso tudo gera uma certa instabilidade, né? A gente começa a semana com a lua minguante ainda. Né? Então, hoje estamos com a lua minguante. A lua minguante está no signo de Câncer. Olha ela aqui. Né? Está aqui no signo de Câncer, no seu domicílio. Ela está onde ela fica melhor, onde ela domina. Aqui eu diria que é para uma limpeza emocional, limpeza do passado, limpeza de bloqueios, até porque essa lua vem de uma quadratura com Saturno nessa madrugada. Aliás, para quem está pegando esse vídeo aqui, né, depois, saiba que eu tenho só por áudio um astral do dia, né? Todo dia eu falo o que está acontecendo no céu. Hoje eu já mandei lá e falei sobre essa madrugada. Tivemos a Lua fazendo quadratura com o Saturno aqui. Então hoje é um dia que, inclusive, um dia um pouco diferente, já comentei lá no astral do dia. A Lua vai ficar fora, já está fora de curso, na real, né? Está fora de curso agora, vai ficar até amanhã. Então a gente está num dia um pouco solto, assim, né? Mas o que, que eu diria? É para a gente realmente fazer uma limpeza emocional. Limpeza emocional do passado. Lua minguante em Câncer. Lua balsâmica, né? Já está ali chegando na conjunção com o Sol, que vai ser a lua nova, que vai ser o eclipse. Então, realmente, é um período de limpeza. E aí, o que acontece? Depois a Lua entra em Leão, teremos um períodozinho de Lua minguante em Leão, né? Até ela chegar aqui o Sol, Só ainda vai para ser só Leão. para gente, desculpa te interromper, mas só para a gente entender com mais clareza, o que que seria uma lua fora de curso? Então, a Lua fora de curso é quando a Lua, imagina, ela sempre vai estar fazendo aspecto, né? Então essas linhas aqui é quando a Ou Lua seja, vai fazer. ela vai estar sempre em contato com alguém. Geralmente ela está sempre em contato com alguém, mas acontece alguns momentos em que ela faz um contato com o planeta e fica um tempo ali considerável sem falar com ninguém até mudar de signo. Então isso tradicionalmente se diz que a Lua está fora de curso, a Lua está vazia, a Lua está solta.
né? Então, Tá, em termos, vai, de astrologia letiva, não seriam momentos bons para começar alguma coisa, porque a Lua fica sem esse apoio, né, de outros tá. planetas. E a gente interpreta muito com essa questão de deixar o dia um pouco fluir, né? Não ter ali tanta expectativa, porque não tem outros planetas ali aspectando a Lua. Então é basicamente essa é a energia da Lua fora de curso. Todo dia, basicamente, quando tem. Essa semana, inclusive, vai ser bem atípica, porque teremos longos períodos de Lua fora de curso, como hoje, né? Ela está fora de curso o dia inteiro, desde a madrugada até amanhã. E depois a gente vai ter a sexta-feira. Nem tem nada para falar da sexta-feira, mas a gente vai avançando aqui na semana. Então a gente vai seguindo e ela passa por Leão, fica nova em Leão. Então toda lua nova é um prenúncio de um novo começo, um início, plantar sementes. E é uma lua nova envolvendo um eclipse. Então é uma lua nova especial, é uma lua nova mais fortalecida. Né? Tudo que a gente planta nessa lua nova tem aí uma força maior. E aí, novamente, né, por ser um eclipse que está alinhado com o nosso destino, às vezes, se a gente não está plantando conscientemente, o universo empurra alguma coisa ali de forma, vamos dizer assim, talvez inesperada, né? Às vezes por isso que a pessoa tem medo do eclipse. Nossa, aconteceu isso, porque ela estava ali inconsciente o tempo inteiro e de repente o eclipse foi lá e trouxe algo, né, que era para ela estar sendo trabalhando e ela não está trabalhando. Então, muito importante. Depois a lua nova passa por Virgem e finalizamos a semana com a lua em Libra. E aí o que acontece? Essa semana, ela é uma semana de muitos aspectos, né? Então a gente estava vendo essa geometria bonita aqui, inclusive lá no meu Instagram eu fiz alguns compartilhamentos, né? De vários mapas, de leitura de mapa que eu estou fazendo lá nas caixinhas, e tem algumas geometrias muito interessantes que a gente vê, né, no mapa aí das pessoas. Esse aqui está bem legal, né? Tá bem interessante esse mapa aqui. Por quê? Porque temos muitos aspectos. Essa é uma semana que tem um volume diferente de aspectos. Tem muita coisa acontecendo, né? E aí o que acontece? A gente já começa segunda-feira, como eu comentei, lua minguante no signo de Câncer. E aí, na madrugada, o Mercúrio, que acabou de entrar em Leão, olha só para vocês verem aqui, ó, Mercúrio, tá aqui, ó. Ele está no grau 1 de Leão. Mercúrio é muito rápido, né? Então, ele entrou ontem e ele já avançou para o grau 1. Mas ele já está aqui em Leão, está trazendo mais força para esse signo. Então, essa semana é uma semana muito leonina, né? Muito leonina, porque vai ter uma lua nova em Leão, um eclipse em Leão, com Júpiter em Leão, com Mercúrio em Leão. Então, assim, muito forte. E esse Mercúrio fez nessa madrugada uma quadratura com Quirón. Então, trazendo à tona algumas feridas, né? Então, a nossa mente pode estar permeada aí por feridas, por questões que a gente precisa trabalhar, principalmente relacionadas ao alto valor, autoestima, questão envolvendo dinheiro, corpo, que é uma temática do Quirón em Touro. Então, a nossa mente pode estar permeada por essas questões e às vezes um pouco incomodada, né? Por ser uma quadratura, traz ali um certo incômodo. Mas a quadratura é interessante porque ela sempre é algo que nos empurra a fazer algo, né? A quadratura não deixa a gente parado. Então a quadratura meio que ela dá aquele incômodo, ela tira a gente daquilo que é chamado de ofurô de cocô, que a Cristina Caro fala, né? Porque tá fedendo, mas tá quentinho. Então a pessoa fica ali, tá ruim, né? Mas de certa forma tá confortável, então ela fica. Geralmente a quadratura, ela tira a gente dessa zona de conforto. Então a semana já pode começar com essa mente sendo ali trabalhada em termos de quais as feridas que eu ainda carrego. E a gente aqui, lembra, aqui nós somos dois terapeutas, então a gente fala muito da questão da cura, do autoconhecimento, da evolução, né? A ideia de você olhar o seu mapa é para ter o seu apoio evolutivo, né? Então, aqui sempre a gente vai falar um pouco mais nesse tom, né? Não é um tom do tipo fazer uma previsão de astrologia mundial. Aqui a ideia é falar para a cura do indivíduo. Então, Mercúrio quadratura com Quirón é realmente aquele convite. Então, quais são as feridas que, de repente, cada um de nós, aí, claro, dependendo de como o seu mapa é ativado, sempre eu lembro isso, né? Porque esse eclipse não vai cair igual para todo mundo. Ele tem uma energia geral, obviamente, mas ele não vai cair igual para todo mundo. Só que, no geral, todo mundo está sendo aí confrontado com essas feridas. Né? Então, o que, que pode vir aí, de repente, da infância, o que, que pode estar, né, pegando aí na nossa mente. Só que olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Lua está minguante em Câncer, novamente, limpeza do passado, né? Interiorização das energias do passado para que a gente vá no nosso interior e veja possíveis feridas. Aqui a gente sempre fala da questão de pai e mãe, que é a raiz de muita coisa, né? Também de ancestralidade, tudo tema de câncer aqui.
que inclusive a gente vai ver que vai ser dinamizado pelo planeta Marte amanhã. Amanhã o Marte já entra em Câncer. Ao mesmo tempo que Mercúrio quadratura com Quirón, trazendo as feridas à tona, mas aí a gente tem o planeta Vênus. Né? Quem que está fazendo toda essa energia bonita aqui? É o planeta Vênus. Porque o planeta Vênus acabou de entrar em Libra. Eu já fiz um vídeo sobre a Vênus em Libra, quem não viu ainda corre ver. Vênus em Libra é um planeta, o planeta Vênus, né? Sempre lembrando aqui, porque sempre tem gente nova chegando, mas quem está aqui já há um tempo já sabe muito bem. Vênus, relacionamento, né? Harmonia, dinheiro, valores, autoestima, beleza, são temas de Vênus. E o signo de Libra, ele fala sobre esses temas também. Ele fala de harmonia, de relacionamento, de beleza. Então, assim, a Vênus está no seu domínio, ela está na sua casa. Ela está muito forte. E veja, né? É interessante porque Libra é um signo onde Vênus fica entre dois signos que ela não fica ali muito bem, né? Porque em Virgem ela está na sua queda, né? E em Escorpião ela vai estar no seu exílio. E em Libra é onde ela retoma o seu poder. E por que que é importante aqui também esse momento da Vênus em Libra? Eu já comentei no vídeo da Vênus em Libra que a Vênus vai retrogradar esse ano. Então teremos uma Vênus retrógrada e ela vai retrogradar saindo de Escorpião e voltando para Libra. Inclusive, ela vai refazer alguns aspectos importantes, né, nessa trajetória toda. Então, eu diria que esse é um momento, é uma semana, na verdade, essa semana, por ser marcada pelo eclipse, vai reverberar até o ano que vem, ali até o próximo eclipse, em fevereiro do ano que vem, né, que é o momento de cura dessa Vênus, um momento de fortalecimento dessa Vênus, porque olha só, ainda hoje, né, a Vênus faz um trígono com o Plutão. Olha aqui essa energia, é a Vênus aqui fazendo um trígono com o Plutão que está aqui. Plutão é um planeta que fala de regeneração, ele fala de cura, ele fala de poder, ele fala de renascimento. Né? Então, quando a gente está bem com Plutão, é uma energia muito, muito interessante. É como se ele emprestasse essa possibilidade de empoderamento da Vênus, essa possibilidade de renascimento dessa energia venusiana, dando até aquele reset. Né? Então, o que, que você precisa realmente deixar ir embora para renascer? Plutão sempre é uma energia de fênix, né, para trabalhar essa energia. Enquanto isso, ainda hoje, a Vênus faz oposição a Netuno, essa linha vermelha aqui. Que por ser uma linha vermelha, a gente já sabe que tem um certo desafio aqui a ser trabalhado, né? É uma oposição. Mas novamente, o que, que eu trago aqui? É realmente o encarar de frente possíveis ilusões, então, daí o teor desafiador, né, da oposição, porque às vezes a gente desilude com alguma coisa, a gente estava enxergando de uma forma, achando que era de uma forma, e de repente vê que não é bem assim. Né? Mas é sempre bom, né? Porque imagina, se você está na ilusão, é bem melhor você ir para a realidade. Né? E também aqui, principalmente nessa temática de terapia mesmo, né, é a gente encarar de frente as questões inconscientes, que é o Netuno, profundamente inconscientes, que afetam a nossa Vênus. Então, assim, eu não estou conseguindo ter o relacionamento que eu gostaria. Né? Não está legal a minha vida afetiva. Então, aí, o que que de repente está lá na infância, né, no inconsciente profundo que ficou marcado, que eu vou conseguir confrontar, né, enxergar aqui, vou usar a energia de Plutão para me empoderar e para poder renascer com essa energia, né, para poder ultrapassar o desafio. Então, assim, é uma energia muito interessante. Hoje, esses dois planetas são tocados pela Vênus, mas a gente já vai ver que Urano também está muito forte, vai entrar na jogada ainda essa semana. Então aqui, ó, encare de frente as questões inconscientes que estão atrapalhando aí a sua energia venusiana, que estão tirando o poder dela, né? A Vênus aqui em Libra, que poderia ser poderosa. Poxa, eu queria ter um bom relacionamento, eu queria ter uma prosperidade, eu queria ter, né, uma autoestima elevada, né, uma autoestima boa. O que, que aconteceu ali na infância que está me pegando aqui? Né? E aí pega a energia de Plutão para se empoderar, para falar, não, isso aqui é meu. Se alguém tirou o seu poder alguma vez na vida, né? E geralmente acontece, você tem uma oportunidade essa semana de retomar essa energia. Eu estou estudando muito sobre o trauma, né? Através do Gabor Maté, do Peter Levine, toda essa outra galera aí, e também o sistema do polivagal. E aí, novamente, eu faço uma relação muito forte com o xamanismo. Por quê? Porque desde a antiguidade, os povos antigos, né, eles falavam que quando a pessoa passa por uma situação ali extrema, é como se ela tivesse a perda da alma, a fragmentação da alma. Né? Ou o animal de poder vai embora, e a pessoa fica ali doente, apática, depressiva, com um monte de problema. E aí o xamã tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer um ritual todo ali para fazer um resgate da alma.
né? Um resgate do animal de poder. E hoje a gente entende que esse trabalho terapêutico é um resgate de alma, né? É um trazer do animal de poder. Quer falar? Não, eu ia falar que no Teta Healing existe também a questão da desfragmentação de alma, né? Tá muito Uhum. relacionada a questões assim, por exemplo, quando você se relaciona com uma pessoa e você se perde nessa relação. Então a gente usa muito nos divórcios energéticos, assim, a desfragmentação, para trazer de volta essa parte tua que você entregou, que você abandonou, ou mesmo assim, os fragmentos que você troca com uma pessoa numa relação ali sexual, dentre várias outras coisas, você quer aquilo de volta para você, né? Mas também é muito comum fazer esse tipo de trabalho em momentos em que a pessoa está perdida, em que a pessoa acontece também um trauma, tem algum acontecimento ali que ela fala que ela não consegue entender e a gente faz no Theta Healing essa desfragmentação de alma. É muito parecida com o xamanismo. Aliás, a Vanna Stibel, ela foi pegando, né, técnicas, assim, tecnologias, assim, de outras áreas, bem interessante, né, e foi formatando aí o Theta Healing. Mas é isso, dialoga muito com isso que você falou. Sim, com certeza. Então, é isso, né? A gente vê que, por exemplo, que é mais moderno hoje, que está se falando hoje, já se falava também antigamente, só que tinha uma outra, talvez uma outra linguagem, uma abordagem um pouco mais ligada àquela época. Por exemplo, a linguagem do animal de poder, né, que hoje talvez não se fale tanto, né, nesses negócios de trauma que eu estou falando, não fala do animal de poder em si, mas fala do nosso poder, né, da nossa energia, da nossa psique que vai sendo desfragmentada. Então é muito interessante, a Vênus ela está extremamente aspectada. E aí o que acontece? Como acontece na semana do eclipse, isso vai perdurar para os próximos meses. Mesmo que semana que vem a Vênus já andou, já sai desses aspectos, depois ela vai para Escorpião, depois ela vai seguir no caminho dela. Mas ainda assim, por estar marcado no mapa do eclipse, traz uma força aí para os próximos meses. E aí, ainda hoje, o nosso amigo Marte, que está aqui, ó, terminando a sua temporada geminiana, né? Então, amanhã já o Marte sai de Gêmeos, entra em Câncer. Olha, segura, né? Marte em Câncer para algumas pessoas tem um certo desafio, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o Marte ele está aqui, então, último grau do signo de Gêmeos, e ele está falando bem, né, com o cabeça do dragão, que acabou de entrar em Aquário. Né? Dos cálculos já está aqui em Aquário, fazendo aí esse trígono lindo, ou seja, para onde a gente tem que ir, qual é a nossa correção de alma, Marte dando aí essa força para a gente ir em busca daquilo que a gente tem que fazer. Né? E claro, né, Vênus é muito importante nisso, porque para a pessoa ter a correção de alma dela, ela tem que estar forte, ela tem que estar feliz, ela tem que estar magnética, ela tem que estar bem, né? Então isso aqui conversa muito bem essa energia aqui. E aí o que acontece? Amanhã, terça-feira, vamos já mudar aqui para terça-feira, dia 11, a gente vai ter um movimento importante, que é bom, aí a Lua já entrou em Leão, né? Então já temos a Lua em Leão, aí a Lua faz conjunção com Mercúrio, começa a fazer oposição com Plutão, falarei sobre isso no astral do dia de amanhã, então lembre-se de ir lá para aquele aplicativo de podcasts para você poder ouvir gratuitamente, mas ouça lá. Então isso aqui vai ser bem intenso, falarei sobre isso amanhã. Mas o Marte, ele entra então em Câncer. Então vamos lá. Marte, ele representa o quê? A nossa ação, a nossa energia, a nossa libido, é o nosso guerreiro ou guerreira interior, né? É uma força, né? Um impulso. Ele vai entrar no signo de Câncer. O signo de Câncer, tradicionalmente, ele é chamado aí da queda de Marte. O Marte ele se exalta em Capricórnio, né? Ele tem o seu domicílio no signo de Áries, no signo de Escorpião, e no signo de Câncer ele estaria na sua queda. Novamente, quer dizer que é um Marte ruim? Não, mas tem um porquê, né, dessas dignidades serem colocadas aqui pelos antigos. O que eu diria? Aqui, a grande questão, o grande perigo de Marte é porque ele fica extremamente emocional e impulsivo emocionalmente. Porque a gente está falando do planeta Marte, que já é fogo, já é meio aquela explosão, num signo de água cardinal, um signo de água ativo. Então aqui o grande perigo que a gente tem que tomar cuidado é com atitudes, né, impensadas, impulsividade emocional, né, uma raiva que explode assim, que vem, né, à tona. Não é que é o Marte que ele fica fraco, não é que o Marte ele perde a potência dele, né, de guerreiro, não, mas é um guerreiro que, por exemplo, né, tem uma história. Eu não vou contar a história inteira agora aqui, mas acho que algumas pessoas, todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida, né? Mas basicamente é o samurai que foi guerrear e de repente a mulher ficou com medo, a mulher estava mulher e filho, aí veio, acho que a mãe do samurai, aí deitou com a mulher,
E aí eles estavam dormindo, a mulher, né, com a mulher, a mãe e o filho dormindo, aí o samurai deu alguma coisa nele, ele voltou, né, e de repente ele viu ali três pessoas dormindo na cama, ele achou que a mulher estava traindo com alguma outra pessoa, né, explodiu de raiva, pegou a espada e matou todo mundo. Quando ele viu, era a mãe dele, era a esposa dele e a filha. Então, assim, essa energia, né, de um Marte desregulado. Então, por isso que o Marte em Capricórnio, ele estaria exaltado porque Capricórnio tem uma certa frieza, né? Então ele vai calcular a ação dele, ele vai ter uma pausa ali, né, para poder agir. Então a gente vai entrar num período aqui que todo mundo tem que ter um certo cuidado aí com as emoções. Literalmente, as emoções podem ferver, né, por conta do Marte em Câncer. Mas também traz muita energia para a gente trabalhar aí no nosso lar, na nossa casa, trabalhar as mudanças que a gente tem que fazer no nosso passado. Então, assim, ele traz uma força para lá. O que é muito importante também? Você saber se você tem planetas em Câncer, né? Daí é onde eu já vejo que eu tenho a Lua em Câncer, né? Saber se você tem planetas em Capricórnio, né? Porque aí o Marte vai entrar em oposição a esses planetas em Capricórnio e saber se você tem planetas em Libra ou Áries. Na real, eu diria que os signos cardinais agora, todo mundo que tem, assim, se você olhar no seu mapa, provavelmente alguma coisa você vai ter ali. Entre Áries, Capricórnio, Libra e Câncer. Vai ser um período bem desafiador, por quê? Porque a gente já tem o Saturno aqui no signo de Áries pressionando toda essa galera, né? Então quem tem planeta em Áries, Saturno está em cima. Quem tem planeta em Câncer, Saturno está em quadratura. Capricórnio também. Libra está em oposição. Aí chega o Marte agora e completa, né, os dois maléficos mirando aí nesses planetas. Então é um momento que a gente tem que ter atenção, né? Dependendo do planeta que você tiver aqui, o Marte vai passar, ele vai fazer uma conjunção ou quadratura ou oposição. São aspectos desafiadores. E aí, novamente, qual que é a tônica de Marte? Você saber lidar com as suas emoções, saber lidar com a energia da raiva, né? Inclusive, a energia da raiva, quando ela fica contida no corpo, ela pode causar doenças, né? Aliás, eu li hoje, né? Eu adoro que eu vou lendo um monte de livro de manhã e fica as ideias, fica aqui, né, que eu vou compartilhando. Depois eu acho que eu vou até tirar uma foto lá para compartilhar nos stories, mas que eu não sei, pelo que se viu em pesquisas, as pessoas psicóticas têm menos câncer, menos índice de câncer, né? E aí se entende que é isso, eles dão vazão, né, a meio que a psique deles, de alguma forma, mesmo que seja de uma forma desorganizada, mas não fica preso, não fica represado. E aí, novamente, a gente sabe que essa energia da doença do câncer, por exemplo, é uma mágoa muito reprimida ali, a mágoa e raiva tá tudo ali, né? Tá tudo ligado. Então, a gente tem que saber lidar com as emoções. Pessoal, é um período que você ter ali alguns óleos essenciais que te apoiem. Eu vou falando sobre isso no Instagram ao longo do tempo aí, né? E alguns cristais também que te apoiem. Vai ser muito bom, porque Marte é realmente assim, ele é chamado de troublemaker, né? O trazedor de problemas. Então, às vezes, ele realmente traz algumas dificuldades aí por onde ele passa, né? É uma, é uma semana boa para escutar uma música, gente, que a gente, enfim, que a gente escutou muito em rituais de ayahuasca, né? Chama Força da Paz. Coloca depois no YouTube, Força da Paz. Acho que ela é a tese, né? Não Eu não lembro. sei, eu pensei que você ia falar do Segura Marinheiro lá. Ah, segura. Olha, o Segura Marinha é bom também. Segura Maria. É, O porque barco balançou, mamãe das águas. É porque aquela é muito para Iemanjá segurar as emoções, né? Faz sentido mesmo. o Segura Marte em Câncer, Marinheiro. aqui a gente está falando que Marte em as Câncer. águas vão, né? Inclusive, é Segura. mais um indício, né? Se a gente pensar que o Netuno entrou em Ares e está se falando muito, né, dessa questão de aquecimento de água, né? É, O oceano do lá oceano. aquecendo. O Marte é como você pegasse aquela bola de fogo quente e colocasse na água. Então, dá aquela fervura, aquele vapor. É uma coisa bem interessante, mas obviamente é um momento que o universo convida a gente a dominar nossas emoções, né? Então, quem aí que ainda de repente tem explosões emocionais, sequestro da amígdala, essas coisas todas que a gente fala aí pela neurociência, né? Então, é um momento bem importante. Depois eu quero fazer, eu já estou com um vídeo tendo que fazer o do Mercúrio em Leão, mas eu quero também fazer o de Marte em Câncer para a gente conversar um pouquinho mais, ver os aspectos que ele vai fazer, né? Para a gente poder. E já começa, né? Ele já começa, não vai ser essa semana ainda, pelo que eu vi aqui, mas ele já começa a enquadrar Netuno aqui. Então é uma tensão ali que já começa a se formar, mexendo inclusive com águas novamente, né? Então vamos ver como é que vai ser aí essa semana. E aí, novamente, fica marcado no mapa do eclipse, porque sim, ainda o eclipse não ocorreu na terça-feira. Ele vai ocorrer na quarta, ou seja, o eclipse vai ocorrer com Marte já em Câncer.
né? Na terça, a Lua entra em Leão, como eu já comentei, falarei sobre essas energias e ela vai junto com Mercúrio. Olha só, Mercúrio faz oposição a Plutão. Pessoal, olha só, por isso que essa semana é muito importante e lembra, talvez esse vídeo é para você salvar, né? E até ver ele ao longo do ano, entendeu? Para você ir relembrando dessas coisas. Porque o que, que acontece? Mercúrio em Leão, né? Mercúrio em Leão, legal, né? A nossa mente fica mais criativa, a nossa mente fica mais ativa, né? Com fogo leonino, quer aparecer mais, quer ir mais para fora, mais yang, mas tem um muito risco ali de rugir, de falar mais alto, né? De ter as questões do ego vindo à tona. E aí o que, que acontece? Na terça-feira, amanhã, o Mercúrio faz uma oposição exata a Plutão. Então esse é um aspecto desafiador também, né? Onde a gente pode, por um lado, intensificar muito essa energia do Mercúrio. Então as pessoas podem gritar, podem falar mais alto, né? E aí quando a gente fala de Plutão, principalmente em oposição, disputas de poder, né, que podem estar acontecendo aí. Então muita atenção para isso. O que, que eu diria? Cuidado com a comunicação, né? A comunicação pode ser algo que deflagre, né, um conflito aí muito bravo por conta de Plutão, mas como a nossa ideia aqui é a evolução, também é uma oportunidade. Ó, enquanto Vênus está encarando do inconsciente, né, as questões que atrapalham ali a energia venusiana, o Mercúrio está trazendo para a consciência os traumas, as questões que realmente estão marcadas aí na nossa vida. Lembra, Mercúrio é o deus Hermés, é aquele que tem as asinhas, né, no capacete, na sandália, e ele sai voando para todo canto. E quando ele encontra Plutão, é como se ele estivesse sinalizando que ele está falando com Hades, né, com o senhor do submundo ali. Não vou falar que é uma conjunção, porque ele não está em conjunção com o Plutão, mas ele está sinalizando uma conversa aqui com o Senhor do Hades, né? Então fala sobre questões profundamente enraizadas no nosso inconsciente e geralmente traumas. Plutão geralmente vai falar sobre coisas muito intensas, muito impactantes. Também a definição de trauma, né, do Gabor Maté é muito interessante porque, e não é só dele, né, na verdade, a galera toda concorda que o trauma não é a questão do que acontece em si, mas é como a gente interpreta e metaboliza aquilo que aconteceu, né? Então, só dando um exemplo bem básico, sei lá, tem um acidente, sei lá, duas pessoas estão num carro, né? Inclusive as duas no banco de trás, e aí acontece um acidente. Esse carro aí passa por um acidente. Cada pessoa, né, vai trabalhar esse evento, esse mesmo evento de uma forma. Uma pode ficar traumatizada, a outra talvez não, né? Então uma pode ficar morrendo de medo de entrar num carro de novo na vida, a outra talvez fique mais tranquila. Então, inclusive, tem técnicas que ajudam a pessoa no momento ali do ocorrido, se ela dá aquela sacudida no corpo, é muito interessante. No livro do Peter Levine, né, ele fala muito que é como a natureza é, os animais, né? Que infelizmente a gente vive num mundo que tem essa coisa horrível, né? De um caçar o outro, um devorar o outro. A única coisa é que, pelo que ele fala ali, eu acho que a natureza tem uma coisa meio que me deixa um pouquinho aliviado, né? Porque ele fala o seguinte, imagina, a zebra tá ali, né? Tá ali pastando lá na savana, e aí os leões estão ali, a leoa, né? Geralmente a leoa que caça, então estão ali em volta. Eles vão correr, um monte de zebra vai conseguir fugir, mas todo mundo naquele desespero, né? Aquela zebra vai estar todo naquele estresse lá no alto, mas aí uma zebra vai ter o azar dela, ela vai ser pega, né? E aí, segundo ele, o que acontece? Quando a leoa, sei lá, as leoas pegam a zebra, ela vai ter, ou ela consegue fugir, ou ela vai meio que congelar, no sentido de que ela não sentiria mais nada, né? Então, que eu sei, eu falei, meu, que coisa horrível, né? A natureza ser assim, o ser você ter que ser devorado, né? Então imagina você estar ali com, né, arrancando seus pedaços. Então, teoricamente, segundo essa teoria dele, o animal nem sentiria ali, porque ele congelaria enfim, e já ia embora. Mais ou menos até no sentido de que a E alma já tem vai um, embora antes. e tem um detalhe. A leoa, quando ela caça, esses bichos quando caçam geralmente, tudo bem que às vezes pega por trás, mas a ideia é aqui. Eles vão diretamente, assim, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles fazem é ir aqui, que é já abre o jugular, eles já perdem a consciência, né? É. É terceira É, dimensão, né? Terceira dimensão, mundo da matéria. A gente tá muito no mundo de Maia, das ilusões, né? Então tá todo mundo meio que nesse barco, né? Por isso o despertar é tão importante, porque um despertar já ajuda em vários despertares. É muito forte isso. então, mas aí é a questão do freezing, né? Que é um congelamento. O que acontece com a gente?
Só que o que acontece? Imagina que, de repente, essa zebra, é, o leão pegou, enfim, mas de repente ele foi embora, sei lá, aconteceu alguma coisa ali, eles foram embora, saíram correndo, a zebra não morreu. Então ela levanta, se sacode toda, né, dá aquela sacudida e vai embora. Né? Então, veja, às vezes acontece, né? Um animal, enfim, que quase foi pego por uma armadilha, ele ficou preso naquela armadilha, então vem aquela coisa ali, né? Horrível, mas de repente ele conseguiu se soltar, ele dá aquela sacudida e vai embora. E não fica traumatizado, né? Tipo, ele não tem que depois ficar ali elaborando um trauma. Então ele fala muito disso, né? Que o corpo, dependendo do que acontecer, você dá aquela sacudida, poderia, né, soltar um pouco dessa energia. Mas enfim, esse é um tema muito profundo, não é ideia da gente discutir isso aqui. O fato é que a gente tem coisas que acontecem na nossa vida, cada pessoa sente de uma forma, então o trauma ele não tem que ser, meu Deus, aconteceu uma coisa muito, né? A pessoa de repente teve uma morte na família. Às vezes é uma coisa que para aquela pessoa foi muito marcante. Né? Às vezes foi uma palavra que foi colocada ali em determinado momento que foi muito marcante. Né? Às vezes, por exemplo, tem uma cliente que eu atendi essa semana que, eu acho que não, mas teve uma vez que minha mãe me esqueceu na escola e eu fiquei lá. Falei, só pelo fato de você lembrar disso até hoje, né, provavelmente tem uma relevância ali. Né? Pode parecer que não, porque obviamente hoje como adulto, né, a pessoa fala, me esqueceu na escola uma vez, e daí? Né? Mas e como que aquela criança ficou? Naquele momento, naquela época. Né? De repente os pais não vieram e ficou ali horas esperando e com fome e não sei o quê. Então é o momento da gente encarar de frente possíveis traumas, possíveis bloqueios que possam estar ali na nossa psique. Mas novamente um convite também é cuidado, não entre em disputa, não entre em confusão, porque isso pode se intensificar demais. Né? E aí chega na quarta-feira. Quarta-feira, dia 12. Que a gente vai ter aqui na quarta-feira? Logo na madrugada, né? A nossa querida Vênus chega no grau 5, faz trígono exato com Urano. Aqui é aquele convite de libertação, né? A gente realmente poder se libertar. Então, olha só que bonito. Quem tiver nesse momento, né, terapêutico nessa semana, você encara de frente os bloqueios inconscientes venusianos, você retoma o seu poder, você inclusive com Mercúrio encara de frente possíveis traumas e dores aí que estão na sua psique, e a Vênus vem aqui, faz um trígono com Urano e liberta as energias para você poder ser quem você é, para você poder viver essa energia de Vênus no seu melhor. Lembrando que a Vênus está no seu domicílio, está no seu trono, que é Libra. Né? Então esse aspecto é muito interessante, pode trazer boas surpresas na área afetiva, na área financeira, na sua autoestima, e grandes ideias, grandes insights que podem vir. E, novamente, a boa notícia é que esse aspecto ele acontece exatamente no dia do eclipse. Então, ele é o que vai estar mais forte, vibrando aí, né, no dia do eclipse. Mas veja que nesse eclipse em si, ó, a gente tem tanto Mercúrio, né, falando aqui com esses três deuses da mudança, e Vênus também. Para quem está vendo o vídeo, porque tem gente que só ouve, mas se você estiver vendo o vídeo, acompanhe aqui o mouse, ó, tanto Mercúrio quanto Vênus, aqui é a tabela de aspectos, eles estão falando fortemente com os três deuses da mudança. Né? E logo, Mercúrio e Vênus estão se falando bem também. Né? A gente tem uma harmonia que acontece entre Mercúrio em Leão e Vênus em Libra. Pessoal, muito, muito interessante isso. Por isso que, apesar de ser um eclipse, e aí às vezes a pessoa fica com um lance mais negativo, né? Realmente talvez para o mundo, para o coletivo ali, para o inconsciente, possa trazer alguns rigores, mas para a gente se apropriar dessa energia, né, pode ser um momento de mudança de vida. Né, você realmente deixar coisas que estão te prendendo, porque Mercúrio e Vênus são planetas pessoais importantíssimos, é a nossa mente e nossos valores, que é Vênus, nossa afetividade. Né, então é muito, muito interessante. Então Vênus faz o trígono com Urano, e aí o que acontece? A gente tem também, ó, o Netuno está aqui no grau 4, o Mercúrio faz um trígono com Netuno. Então aqui a gente tem também uma inspiração divina, uma inspiração da espiritualidade. Né? Então, novamente, a gente tem a Vênus falando bem com Urano e Mercúrio falando bem com Netuno. Momento de muita inspiração. Aliás, fiquem atentas e atentos aos sonhos nessa noite, nessas madrugadas, né? Dessa semana principalmente, porque podem vir recados nos sonhos. Se você medita, podem vir grandes insights. A sincronicidade pode estar muito atuante, né? Você de repente trabalhar ali, assim, veio uma coisa para você, você pegou um livro ali, está escrito uma coisa que você precisa. Até a famosa rede social, né? Queira ou não, você está scrollando ali, apareceu alguma coisa importante, relevante,
pode ser um momento interessante aí, porque temos aí aspectos importantes, ao mesmo tempo que o planeta Marte, que está ali fervendo as emoções, ele fala bem com quem? Com Quiron. Então a gente pode ter uma energia muito forte, né, em prol de curar essas feridas, porque eles estão em harmonia. Marte e Quiron. Então, que feridas que ainda prendem a gente? Lembra, o Quirón já está retrógrado, está interiorizando essa energia, né, voltando no passado. E o Marte está aqui, fala, vamos lá. Marte também está num signo de passado, que é Câncer, e ele está dando esse apoio para Quirón e fala, vamos curar. Né? Faça o que precisa ser feito. Aí eu sempre falo que Marte, ele é o bisturi, ele é a faca, ele é. Às vezes você precisa tirar um tumor ali, você vai e pai, tira, que é Marte. Né? E claro, eu estou falando psicologicamente. Então, às vezes, você tem que, na sua mente, ali falar: eu vou arrancar isso aqui de mim. Né? É essa coisa que, de repente, alguém falou, né, pega Plutão, falou para mim, ficou marcado na minha mente, afetou os meus valores, a forma que eu me relaciono, virou uma ferida profunda, agora eu vou lá e arranco isso de mim. Né? Para quem você deu o seu poder? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo pode se fazer. Né? Para quem você deu o seu poder em algum momento da vida e que talvez você tenha que resgatar, né, trazer esse resgate. E não é à toa que a gente tem 4 planetas em Leão, um estélio em Leão, né, trazendo essa energia. Leão, signo do Sol, da essência, do brilho, né, de você se apropriar de quem você é. E aí a gente tem a Lua Nova, eclipse, que talvez eu vou ver como é que vai ser essa semana, porque já está um pouco atribulada aí, mas eu quero de repente conseguir fazer uma reunião aqui, inclusive para quem está no grupo ali, fica de olho, para quem puder participar, seria interessante. De repente fazer uma reunião para olhar esse mapa do eclipse. Olha quanta coisa, né, que está acontecendo, porque aí a gente entraria mais no mapa. Se eu fizer isso agora, a gente vai demorar demais, né, muito mais tempo do que é o previsto aqui. Mas olha só esse mapa, inclusive considerando aqui, né, para o Brasil, é um eclipse que cai na casa 8, um estélio de casa 8, ou seja, fala de uma transformação profunda, profunda, né, com o apoio de Mercúrio e Vênus, como eu falei, né, eles estão ali muito bem aspectados. Então, sei lá, se na própria quarta-feira, de repente a gente entra aqui para se reunir de novo e falar sobre isso, mas é muito importante. Você conhece o seu mapa, veja o grau 20 de Leão. Se você tiver alguma coisa, quanto mais próximo, mais forte, né? Sempre lembrando. Então, se você falar, pô, eu tenho o meu Sol aqui no grau 10 de Leão, vai afetar? Bom, afeta porque está caindo no signo de Leão, né? Então, está pegando o seu signo. Mas, quem tem, por exemplo, planetas no grau 20, no grau 21, no grau 19, que são os graus mais ali vizinhos desse grau 20, certamente alguém que vai sentir mais. Né? Então, lembra isso, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala meio que para todo mundo, mas nem todo mundo recebe da mesma forma. Então, cada um tem o seu mapa, o seu momento. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com a vida mais bagunçada, o eclipse vem e dá aquela caotizada na vida. A pessoa está com a vida mais direcionada ali, o eclipse vai dar aquele impulso na vida. Então, depende também do contexto da pessoa. Né? Por isso que não dá para falar o eclipse é bom ou ruim, vai ser bom ou ruim, sempre é aquela pergunta, né? Vai ser bom ou ruim. O eclipse, eu falo, é um prenúncio de mudança. Ele é um grande convite a mudanças. Aqui são novos inícios. E aí, como que ele vai cair no mapa de cada um? Depende do mapa, depende do contexto da pessoa, né? Da vida dela. Por isso que eu sempre faço um atendimento conversando com a pessoa. Eu prefiro muito mais. Eu não gosto daquela coisa de gravar um mapa e entregar para a pessoa. Eu gosto de conversar para entender também quem é aquela alma, né, por trás daquele mapa. Né? Aí sim a astrologia fica rica. Porque só o mapa em si a gente pode falar coisas, sim, é legal, mas não tem a mesma força de você estar conversando com a pessoa. E aí nesse dia, na quarta-feira, olha que legal, o Mercúrio, ele faz um aspecto exato com Urano. Então, além de Vênus estar falando bem com Urano, Mercúrio também fala bem com Urano. Urano é nosso amigo nesse eclipse, hein? Urano é muito amigo nesse eclipse. Urano está super bem aspectado, né? Realmente falando de mudanças, mudanças e mudanças. Né? Mercúrio falando muito bem com, quer dizer, Urano falando muito bem com Mercúrio, falando muito bem com Vênus e, claro, falando bem também com Netuno e Plutão aqui. Então a gente tem uma energia muito forte de mudança de vida. Se você quer mudar de vida, essa semana é um impulso que você pode utilizar. Né? Então, assim, eu quero mudar tal área da vida. E se você conhece o seu mapa, veja a área que isso aqui cai, para você poder fazer toda essa energia, nessa transformação. Depois, pessoal, depois de tudo isso, a gente vai ter, né, uma semana que fica um pouco diferente. Na quinta-feira, a Lua entra em Virgem, então sai daquela barulheira de Leão, né? Entra num signo mais tranquilo que é Virgem, dia 13, quinta-feira.
uma lua nova, virginiana, né, já né, na energia do eclipse, e aí a lua vai seguindo aqui. Eu vou falar sobre isso no astral do dia. E o Mercúrio faz o aspecto exato com Vênus. Então temos um dia de bastante harmonia aí, de integração da questão de relacionamento. Né? E olha que interessante, a Lua, ao longo do dia, ela vai entrar num ponto médio, né, que envolve os dois, Mercúrio e Vênus. Então traz uma energia muito interessante de integração, né, dos relacionamentos, harmonia de relacionamento, até bons negócios, tudo isso pode ser muito favorecido por esse aspecto de Mercúrio e Vênus unidos ali no céu. Depois da sexta-feira é um dia muito, muito atípico, porque novamente, né? Como eu vou acompanhando os aplicativos, né, de astrologia, então sempre, todo dia tem alguma coisa ali, tem algum aspecto acontecendo. Nesse dia, dia 15, sábado, não teremos aspecto nenhum, se formando de forma exata, né? Então não teremos aspectos exatos acontecendo, né? Tanto que o Sol aqui, ó, se quem olhar na tabela de aspectos, o Sol ele está totalmente vazio de aspecto. Né? Tá totalmente. A gente, quem nascer nesse dia, né? Tem mapas que tem essa característica. É um sol chamado standalone. É um sol que ele não fala com ninguém, tem uma característica específica. E a Lua, embora ela tenha né, essas marquinhas aqui, são aspectos que estão fracos ainda porque eles não estão exatos. Né? Então não teremos aspectos exatos aqui. Falarei sobre isso. Né? Ah, na sexta, né? Na sexta, no dia 14. Oh, pulei um dia aqui, hein? Pulei um dia, 14, sexta-feira. Sexta-feira que é essa loucura. Então é isso aí, ó. A Lua não falando com ninguém. O Sol e a Lua estão naquele aspecto bem fraquinho, né? Vindo dos aspectos aqui do Saturno. Aliás, eu vou falar sobre isso no mapa do eclipse, mas olha só que interessante. Eu falei que Urano é nosso amigo nesse eclipse, né? E Saturno também. Saturno ele também aplica uma boa energia aqui, embora já, como a gente fala, né, é uma energia de já está saindo né, da orbe, né? É um aspecto separativo, porque a Lua está no grau 20 e o Saturno está no grau 14, mas tem um trígono aqui com Saturno que pode ajudar a estabilizar e amadurecer tudo isso. Mas esse é um papo para o mapa do eclipse. Bom, então sexta-feira, ouça o astral do dia, mas que eu vou falar bom dia, hoje não tem aspectos e talvez converse alguma coisa, não tem muita coisa ali para falar. Dia 15, sábado, agora sim, vamos para o dia 15, sabadão. A gente está numa energia muito interessante porque Mercúrio faz conjunção com Júpiter em Leão, olha aqui, ó. Conjunção no grau 10. Mercúrio em Leão, Júpiter em Leão. Uma conjunção muito interessante porque é como se fosse uma expansão da nossa mente, né? Tudo que Júpiter toca, ele expande, ele faz crescer, ele aumenta. Então, também, né, tem para o lado negativo e para o lado positivo. Para o lado negativo, se eu falei de gritos aqui, né, do Mercúrio em Leão, com Júpiter, isso pode ficar muito forte, né? Então, quem tiver numa vibração de raiva, de agressividade, de briga, pode ter aí uma gritaria, né? Para quem tiver numa energia bacana, de autoconhecimento, de você pode se conectar com uma expansão mental, buscar conhecimentos, trabalhar aí o seu otimismo, né, que é uma energia jupiteriana, trabalhar a criatividade. Olha, o signo de Leão é de muita criatividade. Então imagina, o Mercúrio em Leão, junto com o Júpiter em Leão, criatividade expandida. Né? Então o que de repente você cria nesse fim de semana? Ó, pode ser um fim de semana extremamente criativo. A Lua vai estar saindo de Virgem e vai entrar em Libra. Né? Quando a Lua entrar em Libra, ela vai fazer conjunção com a sua Vênus. Olha que interessante. Então reforça a temática da criatividade, da criação ali para esse sábado. E no domingo, dia 16, não teremos aspectos que não são os da Lua, falarei sobre isso no astral do dia de domingo, que tem também, né? Então, sábado e domingo a gente conversa também. A Lua vai seguindo aqui, né? E aí a gente vai conversar no domingão. Ufa, é o que eu vejo aqui, né? O Marte no domingo ele faz um quincunce com Plutão. Então, esse aqui é um aspecto importante, talvez aquele ajuste que a gente tem que fazer no passado. Então, a gente tem um aspecto que é chamado de quincunce, que é um aspecto de ajuste, de cura. Né? Então, se Mercúrio encarou de frente os traumas, é como se Marte viesse aqui para falar: vamos curar esse trauma. Né? Vamos trazer esse ajuste aqui para poder resolver essa questão. E também, né, o que o Peter Levine coloca no livro, que obviamente eu concordo muito. Ele fala que todos nós temos aí dentro da gente essa capacidade de cura. Né? Tá dentro da gente. Eu falo que todo mundo tem um Kiron que fala sobre a ferida, mas também fala sobre a cura. Então cabe a nós buscar esse arquétipo de cura dentro da gente. Né? Então o que quer que a gente tenha, a gente pode trazer essa energia de cura para a gente. Olha, eu acho que é isso para essa semana, né? Então, o que eu diria, né? Foca na vibração elevada, foca no positivo e foca em ter um conhecimento do que está acontecendo na sua vida, né? Então, o eclipse, eu diria, ele só é ruim
se a pessoa está totalmente perdida ali, se ela está totalmente desorganizada e de repente vem o eclipse e cai ali, faz alguma coisa que ela não estava esperando e ela fica meio que baqueada, né? Mas se você tiver com a vibração elevada, se você tiver direcionando a sua energia para onde tem que ser, essa é uma semana bem interessante. Pode ser cansativa, tá? Pode ser uma semana que dê um certo cansaço ali, então também tem aí o seu descanso em dia, tem ali os seus fortificantes naturais, mas é uma semana muito importante. Novamente, esse é um vídeo que de repente vale a pena você até meio que deixar salvo aí e refletir depois, né? O que está acontecendo aqui, porque, novamente, ele vai ser, né, relevante até o próximo eclipse. E os eclipses acontecem a cada 6 meses. Só lembrando que sim, ainda em agosto a gente vai ter outro eclipse, mas ele é lunar. Tá? Então a gente ainda vai ter um eclipse agora em agosto, mas é no signo lunar. Então, assim, é o eclipse lunar, é o eclipse da Lua, que vai ser a Lua cheia. Né? Mas cada dia a gente foca em um, né? Porque se a gente falar de tudo aqui agora, a gente não sai daqui nunca. Eu acho que esse é o recado para essa semana. É, acompanhe o astral do dia, né? Porque aí todo dia eu vou falando o que está acontecendo, nos detalhes ali. Acompanhe no Instagram. Inclusive, eu comecei uma coisa que, assim, eu estou ajustando como é que vai ser, mas colocando umas caixinhas ali temáticas, né? Que aí é onde você tem até uma chance, né, de eu dar uma olhada no seu mapa, ver alguma coisa ali que chama atenção. Claro, pessoal, é um vídeo de 1 minuto, né? Então, o que eu vou falar ali, assim, pá, bati o olho e me veio, né? Escolhendo um tema, obviamente, né? No caso, a semana passada foi do Sol, essa semana vai ser da Lua. Mas dá para você já dar uma boa visão, né? O que, que tem ali, né? Às vezes a pessoa nem sabe o mapa dela, né? Então acompanha lá a caixinha do Instagram, que em algum momento eu devo abrir essa semana. É isso. Aí agora deixa para a Sullivan falar que ela falou pouco hoje, né? Ah, eu saí disparando a falar e você não falou quase nada. Não, mas eu falei, dei as minhas intervenções aí. É, eu repito o que eu venho falando sempre dentro dos estudos que eu venho fazendo, é isso, é mente fixa na luz, né? É realmente é trabalhar, aproveitar então os momentos de otimismo e expandi-los, né? Trabalhar aí esse Júpiter com Leão, trazendo o otimismo tanto do Júpiter quanto do Leão, né? O Júpiter tem essa coisa da expansão, do, do resgatar a nossa potência máxima, né? Então, trabalhar muito o otimismo, eu acho que a gratidão, assim, eu tenho feito esse exercício de maneira quase sutil, assim, muito humilde, mas eu quero até expandir um pouco mais esse exercício, assim, eu tenho lembrado e tenho feito, assim, muito, sabe? Trabalhando muito a gratidão, assim. E eu acho que esse exercício é um exercício para trazer uma lente pra gente de. Essa lente otimista, essa lente de, nossa, que legal que isso aconteceu. Ah, não aconteceu como eu queria, mas isso aqui aconteceu. Ou, não aconteceu. Que bom, que bom. O que que eu aprendo? De repente eu tenho mais tempo para trabalhar isso daqui, ver aquilo ali. Não, as coisas eu acho que elas podem tomar um novo rumo, dependendo da nossa percepção, que é uma coisa que se trabalha muito na filosofia estoica e também na terapia cognitiva comportamental, na terapia do esquema. Ajuda a gente a trazer um novo esquema, uma nova percepção. Então, eu acho que é uma semana boa para isso, de uma certa forma, por tudo que você falou, e que a gente possa agradecer mais. Mesmo as coisas que não deram, não saíram como a gente imaginou, né? A gente imaginava de uma forma, e aí, ao invés de a gente se frustrar e falar que, nossa, que interessante, que eu aprendo com essa outra forma, né? Uma outra coisa também é tomar muito cuidado com julgamentos, eu acho que apontamentos. Essa semana que passou foi hard, né? Pra mim foi muito hard. Tive uma notícia péssima de um amigo, né? De um ex-amigo, nem sei mais o que que ele significa aí pra mim. Mas assim, saiu em todos os tabloides, né? Saiu, tabloides nem existe mais isso. Em tudo que é jornal, em tudo que é mídia. O rosto dele, enfim, é uma atrocidade aí que ele cometeu. E, poxa, eu trabalhei com essa pessoa, né? Então foi muito desafiador pra mim lidar com essa notícia. E, e eu observei muito o julgamento da internet, assim, sabe? O apontamento de dedo. E falei, caraca, eu acho que eu já tive nessa posição. Eu refleti sobre a minha postura muitas vezes. E aí falei, caraca, que loucura isso, né? Então realmente foi uma semana para eu repensar, refletir muito sobre as minhas atitudes, né? Eu me vi muito na postura das pessoas, né? Do apontamento de dedo, do julgamento absurdo. E eu falei, caramba, né? A gente só conhece um pedaço do outro quando a gente vê uma notícia ou quando a gente conhece num encontro. E de repente refletir sobre o quanto a gente está disposto mesmo a seguir o caminho da iluminação, sabe?
Eu fui para esse lugar, assim. O que que é de fato esse caminho da iluminação? O que que é de fato o caminho da ascensão? O que que é de fato a evolução espiritual? O que que é de fato viver hoje ou buscar viver hoje um amor incondicional? Então, enfim, reflexões que eu fiz aí durante essa semana que passou, que foi bem desafiadora. Eu acho que essa semana que vai vir, eu acho que pede um pouco ainda mais dessa reflexão, O talvez. Mercúrio trígono com Netuno vai falar bem disso, né? Porque Netuno é um amor É, incondicional amor incondicional. no seu É. positivo. Então, O que é esse amor incondicional, né? O que é? O Joshua fala, tem uma meditação linda, inclusive, que eu acho que eu quero gravar essa meditação. E aí vou colocar lá na jornada, que é sobre acessar esse amor incondicional. E aí eu estava lendo ontem essa meditação, fiquei refletindo muito sobre isso. E tem um banco ascensional também, que é um lugar de cura, de tratamento, com a energia de Satya Sai Baba, que falava muito do amor incondicional, do amor divino, né? De acessar esse amor divino. Afinal, como o próprio Sai Baba falava, né? O homem, Deus é igual ao homem menos o ego, né? Tipo, o homem é igual a Deus menos o ego, uma coisa assim. Então, assim, a gente tem essa consciência divina, nós somos, na verdade, Deus, mas nós temos um ego. Ou seja, nós estamos identificados. Esse ego que eu falo aqui não é o ego da psicanálise, é o ego da identificação com a persona que a gente habita. Então, a gente se identifica em demasia com essa identidade, e isso é uma passagem. Então, a Sullivan, com esse formato, num gênero X, com determinados gostos, determinadas demandas, é passageira. Ela existe nesse tempo, nessa linha temporal. Se eu for para uma outra linha temporal, de repente existe a Joana, sabe? De repente existe a Mary, de repente existe sei lá quem, com outros gostos, com outras demandas. Então, assim, quem sou eu de fato? É uma pergunta para a gente se fazer. Eu acho que esse aspecto vai ajudar muito nessa semana, para a gente acessar essa fonte, né? Eu acho que estamos entrando numa dimensão muito superior, né? Estamos em fase de transição, então. Eu acho que, enfim, tudo vem. Eu refleti muito sobre isso que a Priscila está falando exatamente, que na Terra tudo é temporário, né? A gente tá nessa ilusão do tempo, né? Então, eu venho refletindo muito sobre isso, o quanto a gente condiciona pessoas, as situações. E eu acho que é um bom trabalho para se fazer com o trauma, inclusive, né? Essa coisa do trauma. Enfim, essa semana foi muito rica no meu processo interno. Eu refleti muito sobre muitas coisas nesse sentido, por conta desse caso aí. É pessoal, e isso. último recadinho aqui é o seguinte, né? Como vocês podem ver, no próximo fim de semana o Sol ainda está praticamente na metade de Leão. Opa, voltou aqui. Ele ainda está praticamente na metade de Leão. Então, vai calhar na nosso encontro de jornada da gente fazer o encontro exatamente no dia que o Sol entra no signo de Virgem. Né? Lembra, nosso próximo encontro é virginiano. O Sol entra em Virgem quando? Ó, no dia 22 de agosto, sábado. Né? Ele vai entrar em Virgem no dia 22, sábado, às 23 horas e 18 minutos. Então já anotem na agenda de vocês que o nosso encontro será no dia 22, quando o Sol vai É o ingressar no pessoal que signo tá de na Virgem. jornada. Pro É, pessoal que tá e na quem não está na jornada. jornada, que venha, né? Então vocês têm aí Sim. 2 semanas para se inscrever, assistir tudo que está gravado e poder, né, assistir ao vivo o do Sol em Virgem. Então não será esse sábado, como a gente acabou de ver aqui, mas no próximo sábado, dia 22, já reservem aí para a gente poder fazer esse mergulho virginiano. E olha que interessante, né? O Sol entra em Virgem já aplicando um trígono com Quirón. Vai ter uma temática de cura muito forte que a gente vai falar. E olha só, a Lua estará em Capricórnio. Então a gente vai ter um grande trígono de terra, Sol em Virgem, Lua em Capricórnio e o Quirón aqui em Touro. Então a gente vai Ai, eu falar, amo. a nossa jornada, ela é criada, né? Então eu vou criando a cada mês. Então vai ser bem interessante essa temática aqui da temporada de Sol em Virgem. Então, até lá, né? Até lá não, né? Porque a gente vai ter mais uma alimenta da semana antes, Uhum. né, do sabadão, mas reservem o sabadão aí do dia 22, tá bom? Pessoal, é isso, gratidão. Vamos viver essa semana aí. E é o que eu digo, né? Vocês podem ver por aí novamente, né? A internet está cheio de coisa que amedronta, coisa meio negativa, complicada. O mundo tem disso também, mas foca sua energia no positivo, porque a gente tem as paralelas dimensionais. Então, assim, sim, a gente pode ter um caos aí no mundo, mas de repente você está focada na luz aqui e você consegue passar de uma forma muito mais É tranquila. isso. Então, lembra de manter a sua vibração elevada até para poder contribuir com a vibração do planeta como um todo. Até mais, pessoal, que agora eu vi quem apareceu na tela, eu vou pegá-la agora. Tchau, tchau. Não, não vai não. Tô indo Tchau, pegar ela já. gente. Tchau, tchau. Mente fixa na luz. Beijo.